mas vai depender das circunstâncias. António Oliveira, como é que o Benfica vai resolver esta ausência de João Félix e também de Jonas naquilo que será esta nova época? De Tomás parece estar fechado, deve demorar horas ou poucos dias a ser confirmado. Bruno Lage precisa de reforçar o ataque. Como é que o Benfica vai resolver este problema? Não creio que tenha grandes dificuldades em resolvê-lo. Porque se nos concentrarmos muito no João Félix, provavelmente terão grande dificuldade em encontrar alguém igual ou melhor que ele. Ou então eu vou colocar a questão noutros termos. O João Félix foi um jogador, e é um jogador que tem um potencial enormíssimo, que fez a maior transferência, creio que a quarta maior da Europa, o que é significativo para o miúdo que apenas tem, como toda a gente já o disse e reconhece, 6 meses de futebol a sério. É um diamante que está ali. Pois se vai ser ou ter de ser bem trabalhado ou mais bem trabalhado, para atestar a sua qualidade, isso é outra história. Já estamos a falar do João Félix no Atlético de Madrid. Agora, falando do Benfica, o Benfica, evidentemente, que quando transfere o jogador, o seu grande jogador, a revelação do campeonato, naturalmente que tenho a certeza absoluta que não estará a pensar que só depois de vender o jogador é que se lembrou de que precisa de substituir um substituto, que precisa de substituir o João Félix. Portanto, já tem que ter em carteira, já tem que ter em projeto o próprio treinador, que tem que estar a par de toda esta negociação, a par de toda esta transferência, para ele próprio sugerir ao seu presidente e à sua equipa de trabalho quem é que vai substituir, onde é que vamos, ou quem é que vamos contratar para substituir o João Félix, mesmo reconhecendo que o próprio treinador pode ter de alterar a sua dinâmica de jogo, pode ter de fazer algumas alterações. Os jogadores não são todos iguais, são todos, pelo contrário, todos diferentes. E, portanto, não me parece que... Neste momento nós temos uma grande dificuldade porque as transferências não estão concluídas. Nós só a partir de amanhã, este programa, se fôssemos um bocadinho mais além, talvez detalhadamente nós conseguíssemos aqui já perceber alguma coisa daquilo que vai acontecer. Agora, voltando um bocadinho sem perder, fazer um inciso naquilo que queria dizer, o Benfica tem que ter a noção, e creio que também tem, que vai ser muito mais difícil ser campeão para o ano, este ano que vai entrar. O segundo ano é sempre muito mais complicado. E eu falo um bocado por experiência própria. E, portanto, e sabendo isto, e os dirigentes do Benfica e todo o seu staff também têm este conhecimento e esta convicção, naturalmente que vai procurar ter uma equipa ainda melhor do que aquela equipa que acabou com sucesso este último campeonato. Só assim é que eu acredito que o Benfica volta a ter sucesso. Mas isto aplica-se a todos os clubes grandes, aqueles que normalmente ganham os campeonatos e que formam equipas e plantéis exatamente com esse objetivo, para atingir esse desiderado. Portanto, o Benfica tem que estar consciente, digo eu, não tenho dúvida nenhuma que está, sabe que este campeonato vai ser muito mais complicado e muito mais difícil, sabe que a partir de amanhã João Félix não existe mais, não pode existir mais sequer na bancada, nem na bancada... Nem não pode ser um fantasma. Não, para isso já temos... Senão... Exatamente. E de certeza absoluta, reitero, tenho daquilo que estou a dizer, esta saída é preparada. Uma equipa como o Benfica, que é campeão, quer ser novamente campeão, quer renovar o título, quer fazer uma boa figura nas competições europeias. Evidentemente, tirar ali a joia da coroa, tem que estar preparado minimamente. Provavelmente até terá a sua solução dentro de casa, dentro de portas, não faço ideia. Também não tinham o João Félix há 6 meses e ele estava lá. Quem sabe? Quiçá, se o Bruno vem de carro novamente e diz, eu vou ter, agora que não tenho o João, vou apostar neste miúdo que está aqui, que este tipo se calhar até vai ser melhor do que... Portanto, temos que aguardar calmamente primeiro, para saber qual é o plantel do Benfica. Para podermos aquilatar, para podermos avaliar mais ou menos do ponto de vista teórico e com algum conhecimento, qual será o potencial de cada uma das equipas. Portanto, estarmos a falar agora. Porquê? Porque nesta altura o que sabemos é que o Benfica dispensou muito menos jogadores do que qualquer outro clube. Sabemos o potencial do Benfica do ano passado. Não sabemos o potencial do Benfica este ano. Porquê? Porque também não sabemos quais foram as aquisições. E quem é que fica? Quem é que fica?
quem sai, com que plantel é que vamos ter de ir para uma guerra que seja saudável, bonita e espetacular, que é aquilo que eu desejo este ano. E portanto, é difícil. Podemos estar aqui a falar, como podemos estar a falar do Porto, não sabemos quais são as aquisições do Futebol Clube do Porto, se calhar já estão concretizadas, mas não podem divulgá-las, porque a lei não o permite, até dia 30 não se pode, sob pena de... O exercício, também se pode falar nisso, que já toda a gente falou, o tal exercício de entrar em contas agora ou entrar depois do dia 30. Portanto, tudo isso faz parte de um conjunto que, depois, no resultado, e na sua essência, naquilo que é o essencial, vai sempre dar ou vai ao encontro daquilo que serão sempre os objetivos e o objetivo de cada uma das equipas, porque todos, pelo menos as três, querem ser campeões. Portanto, não acredito que o Sport e o Porto e o Benfica não se estejam a preparar, da mesma maneira, a pensar que têm o melhor plantel, que têm os melhores jogadores, que têm a hipótese de ganhar e vão lutar, de certeza absoluta, para serem campeões, para não deixar que o Benfica rivalide o título. Mas, repito, o segundo ano é sempre muito mais difícil. O Benfica não pode viver à sombra da bananeira a pensar que, pelo facto de ter sido campeão, que com facilidade, com alguns retoques, com alguma mágica, não consegue. Porque todos os outros clubes, e neste caso vamos restringir isto com o devido respeito a todos os outros clubes, mas os três, o Sporting e Benfica e Porto, não vão dar tréguas, não tenho dúvida. Vão-se preparar o mais possível. E até mesmo acho que podemos restringir, até porque o presidente do Sporting Clube de Braga, António Salvador, este ano, na mensagem de lançamento, não falou no título. Não? Foi inteligente. Falou na afirmação europeia, o que me parece muito mais inteligente. Fez isso, foi inteligente. Foi o presidente, não foi o treinador. Já devia ter feito isso no ano passado, e há 2 anos e há 3, se calhar. Mas vamos ter de contar com o Braga também no seu melhor, competitivo, a criar dificuldades aos grandes e aos pequenos. Que provavelmente também vai mudar de treinador. Também vai mudar, provavelmente. Quem? Pois, já há uma oferta de 2 milhões... sim, não, o Braga não. O Braga, sim. Sim, o Abel. O Abel recebeu uma proposta de 2 milhões, pelo menos era o que se dizia hoje à tarde. Mas as últimas notícias que eu li disseram que o Sporting de Braga nem sequer quis ouvir. Isso foi a primeira ronda. Depois ouviu. Depois há um segundo. Desculpa. Uma segunda chamada. Exatamente. E a vontade do treinador também. Também pesa um bocado. Porque o Abel quer sair. Pelo menos são essas informações que a RTP tem. Não, eu estava a dizer aqui também que é importante. Mas ele tem uma lógica para querer ir agora. Porque uma coisa é estarem a falar com um treinador e exigir-lhe que seja campeão. Isto é, que tem possibilidades, gastaram fortunas, dão-lhe as condições todas, investiram milhões e não foi. A partir da altura, e esse era o projeto do Abel, a partir da altura que o Presidente desliga deste projeto e diz que o quarto, ele é muito mais ambicioso, ele quer jogar para ser campeão. Portanto, tem lógica, do meu ponto de vista, que a partir daí tem legitimidade para pedir para sair. Ou seja, o aliviar de pressão foi contra as ideias. Não, eu dizia que no dia 4 de agosto, quando nós regressarmos, se calhar até aí, na altura, nós vamos ter os plantéis também um bocadinho... Porque o mercado fecha mais tarde, não é? Portanto, o mercado fecha no dia 30 de agosto. Exatamente. Sim. Portanto, aliás, já o campeonato este ano até penso que fecha a 2 de setembro por causa de fins de semana ou coisa que valha. Pois não sei. Ainda há um prolongamento de 2 dias. Eu acho que estas coisas, há muito jogo de paciência. Isso continua a ser. Mas já é importante saber passar o dia 2 para amanhã sabermos realmente quem sai. Dia 1 de julho. Isso é importante. Fazemos uma análise mais concreta. Em relação só para concluir o capítulo Jonas e Félix. A saída do Jonas do Benfica é pesada. Claro que é. Porque um jogador que marca 31 na primeira, 36 na segunda, 18 na terceira, 37 na quarta e 15 na última época, é um jogador que... Pode juntar a isso e nesse capítulo eu falo com algum conhecimento de causa a importância do Jonas no balneário. Ao contrário do que se chegou a dizer, que ele era um desestabilizador por causa do início da época, por causa do ordenado, não é? Pelo contrário, o Jonas foi sempre um motivador, um dos homens que ajudou o resto do plantel, e nomeadamente os mais novos, a acreditarem que era possível. Portanto, vai fazer falta. Vai fazer falta. Eu acho que não é fácil... arranjar um jogador que encha as medidas, que faça aquilo que Jonas fez nas últimas épocas no Benfica. Mas, claro, os clubes sobrevivem a estrelas. O Sporting teve que sobreviver a Jardel, teve que sobreviver a Lietzen, teve que sobreviver a uma série de... Vamos lá ver se consegue sobreviver a Bruno Fernandes, não se sabe ainda. Mas é realmente, quando estes jogadores saem...
têm que ser estudadas soluções boas para colmatar essas saídas, porque são jogadores muito, muito importantes. Este Jonas foi realmente um jogador que nas últimas glórias do Benfica foi importantíssimo. Foi. Eu devo dizer-te que, tendo gostado muito de Bruno Fernandes esta época, tendo gostado de vários jogadores do Futebol Clube do Porto nas últimas épocas e do Benfica, por maioria de razão, se eu tivesse que escolher um jogador da década no futebol português, não português, mas no futebol português, escolheria Jonas, sem dúvida. É possível. Foi um daqueles casos em que eu acho que ainda hoje, à porta do Mestalha, em Valência, deve haver gente que se rói a pensar como é que dispensou aquele homem. Como é que ele consegue chegar ao Benfica, não a custo zero, mas com um prémio de assinatura e sem nenhum encargo mais, porque Jonas é um jogador predestinado. É o que marca. Mas nessa altura, João, também nem toda a gente estaria convencida de que Jonas seria um jogador para o Benfica. Aí, mais uma vez, tenho que tirar o chapéu a um homem que lá está, que gosta de os ir buscar já formados. Eu acho que quem apostou claramente, posso estar enganado, mas acho que quem apostou claramente em Jonas foi um homem chamado Jorge Jesus. E essa, o Benfica fica-lhe a dever, essa e muitas outras, mas o Benfica fica a dever-lhe. Antes o Benfica com 30, desculpem, com 30 anos, pai, não? Ou 29 ou 30. 29 ou 30, pois já não é propriamente... Sim. Ele fez a quinta época agora, portanto está com 35. Exatamente, é isso, tinha 30. Antes de falarmos de um possível guarda-redes para o Benfica e até da possível saída de Feiça, ainda que tu não acredites que haja muitas saídas... Não, mas acho provável que Feiça saia, sim. E vamos já falar dessa possibilidade também, João. Queria perguntar-te isto. Depois de digerir do fundo o valor da transferência de João Félix, esta semana ouvimos alguns comentários sobre o real valor de João Félix. Uma questão sobre se o mercado está inflacionado e porque é que um jogador que fez nem meio ano na equipa principal do Benfica, que joga num dos campeonatos que não é o melhor campeonato, nem o segundo melhor campeonato, nem o terceiro melhor campeonato da Europa, pode valer 126 milhões de euros. Há ou não, agora que já todos digerimos estes 126 milhões, há ou não aqui um inflacionar do valor de João Félix? Eu pensei, com alguma sinceridade, que iríamos falar da transferência de João Félix. Eu, pelo menos, iria falar, num particular, quando chegássemos ao topo e fundo. Mas, se quiseres... Mas podemos... Não, eu faço pelo menos já o preâmbulo que iria fazer nessa altura. Eu acho que um jogador com 19 anos, se a memória não me falha, mais ou menos 5 meses de titularidade no Benfica, e se me perguntas pelos 126 milhões, queria dizer-te o seguinte: fico com a quase certeza de que o Atlético de Madrid não compra só aquilo que já viu, compra aquilo em que acredita. Que vai ver mais adiante. Depois, como cidadão que gosta muito de futebol, mas que também tem a noção de que o futebol não é a coisa mais importante das nossas vidas, se tu me perguntares se esses 126 milhões por um jogador de futebol, tenha ele 19 anos ou 29, seja ele João Félix ou Cristiano Ronaldo, num quadro em que a nossa sociedade está constituída como está, se é um bocadinho imoral, eu digo-te de caras que sim. Acho que... Mas isto é um juízo valorativo, é um juízo de princípio, é um juízo moral. Não tem nada a ver nem com a legalidade no negócio, nem com uma coisa que é absolutamente incontornável, que é se João Félix vale ou não vale 126 milhões. Vale a partir do momento em que alguém paga por ele 126 milhões. O que me parece claramente desajustado, e lá chegaremos quando for o fundo, é vir questionar um negócio particular cirurgicamente, porque ele se passa em Portugal, já não digo porque se passa no Benfica, digo porque ele se passa em Portugal, e quando Mbappé, por exemplo, mudou do Mónaco para o Paris Saint-Germain, tinha os mesmos 19 anos, tinha uma época de futebol ao mais alto nível,
e foi transferido por 180 milhões. Então, quer dizer, os 126 milhões são escandalosos porque é um jogador de 19 anos que sai de Portugal. E se a coisa se passar em França, com 180 milhões já não é escandaloso. Ora, eu acho que a nossa sociedade está claramente disfuncional. Mas não é só o futebol. Tenhamos presente aquilo que ganham alguns CEOs, alguns administradores de variadíssimas empresas e comparemos isso com aquilo que ganham alguns trabalhadores dessas mesmas empresas. Claro que há hierarquia, claro que há prémio, claro que há mercado a funcionar. Lá está. Do ponto de vista moral, é questionável. Do ponto de vista do negócio, eu acho que não é. Para ir ao encontro da tua pergunta, insisto na ideia, o Atlético de Madrid compra futuro, não compra só aquilo que já viu. E Simeone explicou bem porque é que apostaram em João Félix. Evidentemente, e convém não esquecer aqui uma coisa. O negócio é tão importante para o Atlético de Madrid que o Atlético de Madrid não tem pejo nenhum em, para poder concretizá-lo como era a exigência do Sport Lisboa e Benfica, contrair o Atlético de Madrid um empréstimo bancário com juros pesados para que a coisa não possa esboroar nem possa falhar. Agora, ver depois aqui... Também sabe à partida que o avançado francês vai sair e vai pagar também a cláusula semelhante. Griezmann. Portanto, o Griezmann, exatamente. Por acaso há hoje uma notícia num jornal diário português que diz que o Griezmann já não vai para o Barcelona. Então, Vamos lá ver. Então, É mais uma novela porque têm surgido alguns avanços e recursos em relação àquilo que é o futuro de Griezmann. Mas aí eu acho que o António Oliveira é sábio, aí não só, quando nos diz se este programa fosse feito amanhã, se calhar é diferente. Claro. Porque o Griezmann também não podia ser anunciado no Barcelona no dia de hoje. Anunciado. Pronto. Hoje em Espanha diziam inclusive que seria anunciado esta semana e que já se sabia quanto é que ia receber 17 milhões por ano. O Griezmann? Pois. Bom, mas eu acho, se me permitem, em relação a este assunto do João Félix e em relação ao Atlético de Madrid, eu tenho uma leitura, pode ser um bocado aparvalhada, mas eu, de qualquer maneira, vou expressá-la. Eu acho que isto que não é só uma questão de transferir um jogador a um valor por 126 ou 130 milhões. O João Félix é um bom jogador. Se estivéssemos a falar de 200 milhões, para mim também não me espantaria nada, nem sequer questionava. Porquê? Porque isto aqui é mais do que transferir um jogador. Há aqui subjacente uma questão que é a montagem de um negócio, de uma operação financeira, em primeiro lugar. E depois há aqui alguém que é só um senhor que se chama Jorge Mendes, que tem que arranjar o substituto do Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo deixar de jogar, ele tem que... Tem uma estrela. Tem que ter não só uma estrela, mas uma estrela que não esteja no Real Madrid, que esteja contra o Real Madrid. É o detalhe para vocês reconsiderarem, maturarem e refletirem. E, portanto, por isso é que este jogador, tendo um potencial que tem... Então, portanto, se ele fosse representado ou se o negócio tivesse sido feito por outro empresário, não teria este valor, nem estaria no Atlético. Não estava no Atlético. Poderia eventualmente estar no Real Madrid numa outra fase, provavelmente daqui a 2 ou 3 anos, onde eu o vejo jogar. Até porque quem quer ser melhor tem que estar sempre num clube melhor, tem que estar num clube que lhe vai garantir, para além da estabilidade. Para já o miúdo está a fazer tudo muito bem, porquê? Porque o processo deste miúdo vai ser exatamente o processo do Cristiano Ronaldo, desde a família até ser bota de ouro, ou ser considerado o melhor jogador da Europa. Vai ser o mesmo processo. Isto é um dossiê que está um a fechar e um outro a abrir. E, portanto, não é só vir buscar um jogador com 19 anos porque tem muita habilidade, tem muito talento, tem muito gênio, que só tem 6 ou 5 meses de futebol. Não. Há por trás disto tudo um conhecimento profundo do jogador. Aquilo que eles sabem que podem potenciar ao mais alto nível. Ele vai ter uma vida de cão. Desculpa a minha expressão. O miúdo vai ter uma vida de cão. Na alimentação, no treino. Vão rodeá-lo de 2 ou 3 cozinheiros, 2 ou 3 fisioterapeutas. E acha que ele vai fazer 2 ou 3 fisiologistas como fez o Cristiano Ronaldo? Vai fazer. Tem que fazer. Portanto, as próximas fotografias já têm um tronco em V. Não, vai ter em casa isto tudo que o Cristiano Ronaldo tem. Tem que fazer. Porque senão não se faz um investimento desta natureza. Porque para jogar só uma época ou 2, se não for para fazer um ídolo, um craque, alguém que vai render muito dinheiro e que vai ser uma estrela,
Isto aplica-se, vocês sabem muito melhor do que eu, na música, no teatro, no cinema, em todas as atividades. Portanto, ele vai ser preparado como uma estrela. O talento não basta, não é? Exatamente. E, portanto, é por isso que falar em 126 milhões ou 150, para mim era exatamente a mesma coisa. Agora, a questão está é se ele vai ter essa capacidade, se vai aguentar esse sofrimento besta, desculpa a minha expressão, porque ele não vai ter tempo nem para pensar. Já fico, por exemplo, já li que os pais o acompanham. Muito bom. Veja se por acaso os outros que saíram, algum diz a mesma coisa ou tomou a mesma medida preventiva ou profilática, de dizer os meus pais também vêm para mim, comigo. António, o caso que eu me lembro imediatamente é o Renato Sanches, que não levou a família. E qual é o resultado destes miúdos que saem, se não forem muito bem acompanhados e se não lhes criarem o ambiente a que eles estão habituados, o meio ambiente em que estão habituados? Claro. Portanto, isto tudo está a ser pensado ao milímetro e ao segundo. E, portanto, por isso é que não me espanta, nem questiono sequer se vale agora, se não vale. É um miúdo que é predestinado e se ele há porque foi o escolhido. Este miúdo, eu chamar-lhe, foi o escolhido. Ponto. E é por isso que não se pode estar aqui a discutir se é muito dinheiro, se é pouco dinheiro, se ele vai vencer, se não vai vencer, se vai ter sucesso, se não vai ter sucesso. Ele tem a garantia de que o ponto tem condições, tem qualidade, tem talento, tem gênio, tem. Fisicamente pode melhorar substancialmente, pode. Então vamos apostar neste miúdo. Porquê? Porque o Cristiano Ronaldo vai ter de deixar de jogar futebol e o Jorge Mendes, que é considerado, e muito bem, o melhor empresário, mais influente no futebol, ao nível das transferências e digamos que na carteira de jogadores todos top que tem, que faz gestão, que gere, e portanto está a preparar aqui este miúdo para ser o sucessor, até porque lhe dá um particular gozo e jeito. Porquê? Porque o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid costas voltadas. Não saiu a bem. E o Jorge não vai perdoar isso nunca ao Presidente do Real Madrid. Se puder, vai estar lá sempre com o venenozinho. Eu acho que já vai estar lá sempre a injetar aquele bocadinho de gênio, de talento que ele quer, mas não tem, porque isto não se compra. O talento e o gênio, essas coisas todas não se compram. E, portanto, eu acho que isto é uma operação montada neste pressuposto. Acho. E não sei se posso, no detalhe, não estar a ser assim tão preciso, conciso, porque não tenho, não falo com as pessoas. Isto é apenas uma leitura minha. Sim. Mas é o que eu acho. Este negócio envolve toda esta intenção, todo este projeto. Este é um projeto. E o projeto caiu neste nível. Deixe-me só dizer duas coisas. Relativamente ao Real Madrid, eu acho que a desforra de Jorge Mendes, mas sobretudo de Cristiano Ronaldo, ficou à vista. Mas não é suficiente. O Real Madrid vai buscar Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo faz aquilo que faz. Foram 3 Ligas dos Campeões, 3 ou 4, não tenho a certeza. Foram sucessivas Ligas dos Campeões. E no ano em que ele parte, o Real Madrid no campeonato afunda-se, o Real Madrid na Taça do Rei afunda-se, o Real Madrid na Liga dos Campeões foi o que foi. Foi-se. E, portanto, se calhar... Mas eu concluía, eu fechava este meu dossiê e dizer-lhe o seguinte também. Não me surpreenderia, ou surpreenderá, que a maior transferência volta a ser o miúdo, mas para o Real Madrid daqui por 2 ou 3 anos. Ou para o Barcelona. O número 10 para o Real Madrid. 10 do Real Madrid. Sim. Vamos ver. Apontem também que isso pode estar dentro do mesmo dossiê, dentro do mesmo deste projeto que o Jorge Mendes concebeu. A ser verdade a cláusula de rescisão que o Atlético de Madrid quer impor, são 350 milhões. Mas não é proibitiva essa cláusula de rescisão? Não é quê? Não é quê? Proibitiva. E 120 milhões para um jogador de 19 anos. Não é proibitivo. Daqui a 4 anos... Para o meu bolso. Mas então qual é o clube? Repare, vejam qual é o clube ou quais são os clubes que têm a capacidade para dar 350 milhões para um jogador. Real Madrid. Só o Real Madrid. Eu vi estando... Está na cara, quando o miúdo vai, daqui por 2 ou 3 anos. Se tivesse sucesso no Atlético de Madrid, está claríssimo como a água. Por força das circunstâncias profissionais, estando atento àquilo que se vai dizendo no mercado de transferências, ouvi um especialista, que eu tenho em particular consideração, dizer que não se espanta que daqui a 5 anos
um grande ponta de lança esteja a ser vendido na casa dos 300 milhões, Mas eu também sem problema. Não, isso não é dinheiro. Sobretudo. Daqui a 5 anos, sobretudo. Ontem E é o fundo de isso. defesa e direito foi comprar por 70 milhões. Não, no mas Manchester isso não é, United. é isso que é Desculpa, isso não é dinheiro, mas- preciso não perder de vista. É que os grandes clubes europeus, eu não vou aqui discutir lá está, se há mais equilíbrio ou menos equilíbrio. Os grandes clubes europeus, nos últimos 3 anos, aumentaram drasticamente as receitas que têm. Logo, investem mais em jogador. E estão todos Isto é nos 5 países, em 5 países. Pois, com certeza. Infelizmente, nós somos periféricos, nós não Pois, fazemos com parte certeza. dessa elite. E é para aí que tudo caminha. Aliás, temos falado imensas vezes. Famosa Não liga, concordas com Desse esta aspecto. análise do António? Não, que não é. Jorge Mendes está, no fundo, a preparar um novo Cristiano Ronaldo Sim, para o futuro do futebol português e também para o futuro da seleção e para o futuro dos próprios negócios. Eu acho que lhe faltava-lhe realmente aí uma jogada, porque realmente, como o António disse, e bem, no ano passado, até mesmo a figura do super empresário Jorge Mendes sai um bocadinho fragilizada com a saída um bocadinho Muito. aos trambolhões, entre aspas, de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, não é? Eu percebo o que tu estás a querer dizer, mas um jogador de 34 anos que é vendido por 117 milhões de euros não sai aos trambolhões. Claro que em relação ao Real Madrid, eu concordo contigo, é uma saída pela porta pequena que Ronaldo não merecia. Mas a Juventus vai buscar um jogador de 34 anos, paga 117 milhões de euros, podia ter pago muito mais? Se calhar devia. João, até os 126 milhões tem a ver com essa estratégia. Porquê é que não foi 120? Porquê é que não foi 115 ou 118? Não foi 120 porque era preciso pagar... Isto o miúdo é um projeto... Os juros. Os juros. Alguém. E era preciso pagar ao Porto. O dinheiro sai do Atlético de Madrid. Mas o Porto vai receber 1 milhão e pouco. Pronto, está bem, mas É curioso Mas é que tudo isto foi pensado, está pensado. Isto é um projeto, está pensado. Vai acontecer, tem que ser assim mesmo. E, portanto, quem tem que começar a preparar-se para ser o melhor, tem que ser o melhor em tudo, até na verba que envolve. Não pode estar abaixo do outro, porque senão já não é. Os mercados funcionam assim, estão negócios. Estão negócios e os mercados exigem aparato, exigem publicidade, exigem que se façam das pessoas estrelas quase intocáveis. Portanto, o mercado está receptivo a isto. E há muito dinheiro ao contrário daquilo que a gente possa pensar. Eu posso estar enganado, mas estamos a 30 de junho e, pelo menos, está pré-anunciada a transferência de João Félix por 126 milhões. Eu diria, e arriscaria esta ideia, até ao fim do mercado de transferências, nós vamos ter talvez uma dezena de transferências de jogadores acima dos 100 milhões de euros e o João Félix não vai ser a transferência mais cara deste país. Não, mas eu vai haver mais caro. Mas eu faço Neymar de regresso... Desculpa, mas este paralelo é em relação... Faço a pergunta. Por quanto é que saiu de Madrid o Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo? 117. O outro tem que ser mais, senão não chega a ser melhor do mundo. Sim, Mas dizia eu que faltava ali um golpe. Faltava um golpe forte de super agente que é o Jorge Mendes, não é? Como se costuma dizer, aí na gíria diz que ele entra nos gabinetes dos presidentes sem bater à porta, não é? Tem esse poder. Já que falamos de Jorge Mendes, se Bruno Fernandes fosse representado por Jorge Mendes, já estaria no clube europeu? Eu acho que mais do que ser ou não ser Bruno Fernandes, eu acho que há uma imagem pública que o Sporting passa dificuldades financeiras que pode jogar contra o valor da venda do Bruno Achas que vão Fernandes. tentar comprar mais barato? Eu acho que sim. Porque não precisam, porque o Sporting tem necessidade. Sim, Pois, como ao Benfica vão pedir todos mais caros. Vão esticar... Sim, acontece ao Sporting, exatamente, tal e qual ao como Benfica, fica quando for comprar. Todo o jogador que sonde para o Benfica vão pedir muito mais do que... Qualquer jogador que o Benfica queira comprar... Sabem que vendeu recentemente... Portanto, eu acho por outro que... lado, qualquer jogador... assim. António, sim, mas por outro lado, qualquer jogador que queiram vir buscar ao Benfica também vão pagar mais. É claro. Pois. Desculpa. Sim, não. Tem que criar... E então eu acho que isso pode ter sido... Pode influenciar essa ideia. Mas, claro, obviamente nós sabemos como é que estas coisas funcionam. Eu não sei até que ponto o Jorge Mendes estar ou não estar no negócio pode influenciar o valor ou até se o negócio se faz ou não se faz. Ou seja, gostaria de pensar que não. Ou seja, que o valor do jogador é que conta e que a intenção dos clubes é que conta. Mas nós sabemos que, lá está, que estes meandros são importantes. Aí tínhamos que colocar a questão quanto é que custa um ser humano, não é? Sim, claro, lógico, exatamente. Portanto, eu acho que se Jorge Mendes estivesse no negócio, possivelmente as coisas já teriam avançado, mas nós também não... Eu acho que o Sporting tem que ter uma posição
muito clara nesta situação. Vender por vender não faz sentido e eu acho que, sinceramente, o Sporting com Bruno Fernandes, com as contratações que fez, se conseguíssemos segurar a Cunha e Bas Dost, tínhamos uma equipa para discutir o título. Mas o problema é que se não venderes Bruno Fernandes vais ter que vender 4 titulares indiscutíveis, Não, 3 ou 4. Eu acho que o Sporting deveria vender, ou deveria pelo menos tentar lucrar com os ativos que andam espalhados por uma série de empréstimos. Não chega. Não chega. Eu não sei, não estou dentro das contas, não faço a mínima ideia, mas pelo menos eu acho que sair por sair, eu acho que não. Eu acho que o Sporting, como já dissemos aqui no final da época, tem a possibilidade de fazer do Bruno Fernandes ou uma grande venda ou um grande líder. Ou, o homem, o líder que dentro do balneário, fora do balneário, de dentro do campo para as bancadas, vai unir o Sporting, que cada vez precisa mais de união, e poder dar um título. Eu acho que o Sporting, com Bruno Fernandes, pode-se assumir como candidato ao título. Porquê? Eu acho que há duas coisas. Eu percebo e de alguma maneira subscrevo o raciocínio do Nuno, mas acho que há duas condicionantes. Primeira, a vontade do próprio jogador. E Bruno Fernandes, continuando as suas mensagens de carinho em relação ao Sporting Clube de Portugal, o que só lhe fica bem. Certo. Não escondeu que gostaria de jogar na Premier League e isso pode ser decisivo. Segundo aspecto, de acordo com aquilo que tenho lido, e enfim, tem com certeza uma margem de erro, ou pelo menos uma margem de imprecisão. Se não vender Bruno Fernandes, o Sporting arrisca-se a ter que vender, de uma vez, Bas Dost, Marcos Acunha e Batalha. Porque aplica a cada um dos três a bitola dos 20 milhões. Que é mais ou menos, são os 60 milhões, um bocadinho mais, que estaria a pedir para Bruno Fernandes. Vamos já à atualidade do Sporting. Não, mas antes disso vamos acabar o dossiê João Félix. Já estamos há muito tempo a falar do Benfica e do João Félix, mas... Vão quase 40 minutos. Mas já é muito tempo, portanto vamos já mudar de assunto. Mas o António Oliveira deu uma boa dica para continuarmos esta conversa e quero só terminá-la com o João. Tendo em conta este dado do Jorge Mendes, tu achas mesmo que também tem uma inflação provocada pelo empresário? Eu não lhe chamaria inflação. Eu acho que nenhum E não só pelo mercado, como estavas a dizer. Eu acho que nenhum presidente, nenhum clube compra um jogador... Atenção que o João Félix, tanto quanto sei, nem sequer é agenciado por Jorge Mendes. Jorge Mendes foi mandatado para o negócio... por outros dois empresários, sim. Eu estou por dentro da história. Ora bem, precisamente, sim. Aquilo que eu acredito, ao contrário do Nuno, e com todo o respeito, é que se Jorge Mendes já tivesse sido formalmente, falou-se pelo menos em contactos informais, depois a notícia não foi desenvolvida, se Jorge Mendes tivesse uma sido... semana atrás? Se tivesse sido chamado e mandatado para negociar Bruno Fernandes já era jogador ou do Tottenham, ou do Manchester United, ou do Liverpool, ou fosse quem fosse. Isto porquê? Moreira de Sá estava aqui a procurar a confirmação e Pedro Cordeiro são os agentes do... Não é só Moreira de Sá. Pronto. O que é que eu acho que Jorge Mendes oferece que talvez nenhum outro empresário do mundo ofereça? Primeiro, taxa de sucesso. Os falhanços nas transferências mediadas por Jorge Mendes têm um rácio muito mais baixo do que de vários outros empresários. E depois... Vende qualidade, não é? Vende qualidade. E depois há um aspecto que tem sido, se quisermos, associado a Jorge Mendes, que é isto. Há uma espécie de cobertura de risco. Ou seja, já houve casos de transferências de Jorge Mendes que não deram resultado e em que Jorge Mendes se dispôs, de alguma maneira, a pagar e a recomprar o jogador ou a colocá-lo noutro sítio. Exatamente, colocar. E isso, parecendo que não, funciona como uma espécie de cláusula de segurança para os clubes. Portanto, não me espanta nada que ele entre nos gabinetes dos presidentes de muitos clubes sem bater à porta. É maneira de E dizer, não me espanta nada. E não esqueçam dos treinadores que ele representa. Sim, sim. Com atenção a isso também. António, mais me ajuda, não é? Quer dizer, não me espanta nada que, se a decisão final do Sporting Clube de Portugal passar mesmo pela venda de Bruno Fernandes, que Jorge Mendes possa vir a ser chamado. Isto eu não sei se ainda há algum contencioso
de Jorge Mendes com o Sporting, que, sublinho, não tem nada a ver com Frederico Varandas, tem a ver com o tempo do outro senhor. Mas não me espanta nada que Jorge Mendes acabe a mediar se Mas o como Sporting adepto, eu quiser como mesmo adepto não me desagradaria de todo o Sporting, O Sporting era bom. dar 5, 6 milhões nesta época ao Bruno Fernandes para ficar mais uma época. Pois é, Qual é o problema? esse é o tipo De de dizer assim, contratavas o Bruno problema é Fernandes por dele. mais uma época por 5 milhões ou 6 milhões. Eu Acontece a mesma coisa com o Futebol Clube do Porto neste momento. Tem lá jogadores que são imprescindíveis. Depois de sair, ninguém é prescindível e no futebol também não é imprescindível. Mas usando assim um bocado mais a linguagem corrente daquilo que vai acontecendo. Às vezes é preferível ficar com o jogador, dando-lhe o que ele quer. É uma questão de contas. É uma questão de dizer, o jogador vai sair. Saiu, principalmente aqueles que saem a custo zero. Para dar de 5 ou 6 milhões ou 7 a um jogador para continuar, quer dizer, é capaz de ser melhor e mais barato do que ir buscar um jogador e pagar 15, logo à cabeça, 15 ou 20, que é o que estão a pedir para os clubes. E depois mais os 3 ou 4 que têm que pagar um jogador. Ora, se fizermos as contas, não é? Fica muito mais barato e é muito mais produtivo, é muito mais eficaz. Tem já quem está dentro da porta, quem está dentro de casa e sabe o rendimento, e sabe com o que se pode contar. Portanto, há uma maior segurança do que estarmos aqui a fazer este tipo de... Eu percebo, aceito e reconheço os argumentos do António e os argumentos do Nuno. Volto a dizer duas coisas. Primeiro, a vontade do jogador acho que vai ser determinante. Isso é sim. E Bruno Fernandes, aos 24, não está na altura de fazer o contrato da vida, mas está na altura, se calhar, de dar um salto considerável. E depois, atenção aos desequilíbrios, não são só financeiros, mas aos desequilíbrios dentro do plantel, se perceber que o Sporting vai pagar 5 ou 6 milhões a Bruno Fernandes para ele ficar. Porque isso é complicado dentro do próprio plantel. Independentemente do valor de Bruno Fernandes, atenção. E devo dizer uma coisa. Eu acho que ele só não fica porque o Azov não quer sair. Ao contrário de muitos benfiquistas, eu desejo... Já recusou uma. Eu desejo, como espectador muito assíduo e muito atento do campeonato português, eu quero muito que o Bruno Fernandes fique. Porque é com certeza um grande jogador que ajuda a subir o nível do campeonato português. Só tenho pena que ele não fique no Benfica, mas isso é outra questão. Pronto. Isso será mais difícil. Por falar em Benfica, vamos fechar de vez essa questão. Já estávamos no Sporting, ainda não acabou. Porque, como falamos de Cristiano Ronaldo, e o António Oliveira falou disso, e porque há pouco eu falei em Ronaldo, agora vão todos perceber porque é que, de facto, eu falei de Cristiano Ronaldo. E vou já perguntar a António Oliveira, antes de lançar este vídeo, se espera ver João Félix fazer então isto. Vamos ver. É Cristiano Ronaldo a treinar com Francis Obiquel. Claro. E este miúdo, João Félix, dá pelo nome, vai ser preparado para ser um grande atleta, porque o resto está dentro dele, ninguém lhe vai ensinar nada. Ali não lhe vão meter mais nada em termos de talento, gênio, inteligência. Vou-lhe meter o quê? Aquilo que é preciso para a alta competição, que é ser mais rápido que aquilo que é agora, ser mais forte, mais potente, mais elevação, mais impulsão, onde vão preparar o homem, vão preparar, digamos, em comas, a máquina. Sim, o resto está dentro, já lá está dentro. Sim, o resto é o atleta que comprou. Mas lamento, a minha opinião é que Cristiano Ronaldo só há um. Eu não estou a dizer, o Zé também só Esperam ver isto. Nos próximos tempos de João Félix, treinos. Não, estamos à espera para que fique. Eu já na semana passada disse isso. Eu sei, em Madrid fala-se isto, que as últimas 2 semanas está uma campanha, há uma preparação de marketing para o lançamento oficial das camisolas, de toda a volta, toda a imagem. Oleodesca. Vai haver logo, vai haver... Quer dizer, não sei se é um JF7 ou o que é, mas vão fazer isto com ele, não vão fazer com os outros. Certo. E o que se diz em Espanha é que João Félix vai ser apresentado talvez até no fim de semana para que o estádio esteja cheio e para que seja, de facto, uma chegada apoteótica. Montes de reportagens à porta do estádio. Os miúdos todos já dizem o João, como os espanhóis dizem João em português. A grande estrela está a chegar. A grande estrela está a chegar agora. Mas depois, vendo estas imagens e comparando com o Cristiano Ronaldo, havia uma reportagem que se fez há alguns anos atrás
sobre os tempos da academia, onde o Cristiano Ronaldo estava nas escolas do Sporting, em que se dizia que uma dos hobbies dele era concorrer com carros entre um semáforo e outro na Avenida da Liberdade, a correr ao lado dos carros. Portanto, isto para explicar que um melhor jogador do mundo como o Cristiano Ronaldo não é só preciso talento e a máquina, é preciso ele próprio querer muito. Sendo inimitável, o Cristiano Ronaldo, sendo um fenómeno secular, tem que haver sempre um melhor do mundo. Certo, eu não estou a dizer sim. que está a competir com o Ronaldo. O Ronaldo não aparece mais nenhum. Sim, não. Agora vai aparecer o outro, que vai marcar muitos gols, que vai ser o melhor jogador da Europa, que vai ser o melhor jogador do mundo. É a sede. O Cristiano não pode jogar toda a vida, não é? A sede e a fome dele querer ser melhor é o que vão meter neste miúdo. orgulho. É o que vão meter este miúdo. Vamos então avançar. Deixa-me só dizer uma coisa.